Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Kendall. Eu vou conversar com a doutora Patrícia Pascoal, cirurgiã vascular, especialista em ecografia vascular, doutoranda pela Unifesp, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular, membro do The College of Phlebology de London e preceptora do Laboratório Fluxo do Hospital São Paulo da Unifesp. Olá, doutora, é um prazer recebê-la. Obrigada, Mara. O prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. Eu vou começar perguntando, doutora, as doenças vasculares são um aspecto importante a ser considerado na prática da geriatria? Com certeza. Hoje, atualmente, segundo os últimos dados do IBGE, são 33 milhões de idosos no nosso país. Então, existe uma série de doenças vasculares que abrangem esse grupo de pessoas, idosos, que precisam ter um acompanhamento, eles precisam ter um cuidado especial. E, sem dúvida nenhuma, na cirurgia vascular faz parte desse contexto. O envelhecimento, doutora, está associado a um maior risco de desenvolvimento de problemas vasculares? Sim. Com o envelhecimento, existem algumas doenças vasculares que vão acometer muito mais os idosos. Tanto as doenças venosas, como varizes, devido ao envelhecimento da parede venosa, da veia, e também as doenças arteriais, que vão surgir em decorrência das alterações das artérias também. Quais são as doenças vasculares, doutora, que são comuns na população idosa? Bom, as doenças que mais atingem os idosos são, em relação à parte das veias, são a doença venosa crônica, que são as varizes, que podem evoluir para quadros mais graves se não tratadas precocemente. Evoluir com trombose, evoluir com úlceras varicosas, que são aquelas feridas na perna que muitos idosos podem manifestar quando a doença está muito avançada. E também as doenças arteriais, como as arteriopatias ou as aneurismas. Vamos falar agora um pouquinho, doutora, da meia de compressão graduada. Para as doenças vasculares, o uso delas é sempre indicado? Existem as meias elásticas de compressão graduada, elas são indicadas para doença venosa crônica. Então, que são as varizes, popularmente conhecido como as varizes. E essas meias, elas vão ajudar no funcionamento, no retorno do sangue para o coração. E vai melhorar os sintomas que essa doença manifestam nos idosos, como um inchaço, dor na perna, e evitar que a doença progrida, que a doença piore. Então, de forma prática, para o telespectador entender, como é que elas podem auxiliar nos tratamentos? A meia, devido a essa compressão graduada dela, ela vai fazer com que o sangue, ao invés de ficar parado no pé, na perna, ele vai retornar para o coração, que é o que a gente chama de retorno venoso, e fazer um melhor funcionamento da circulação na perna. Agora, os idosos, eles normalmente têm maior dificuldade para se locomover. Como é que a gente pode esclarecer para que eles saibam como calçar as meias da forma adequada? Sim, os idosos, eles têm algumas limitações. Às vezes eles têm artrose associado, que tem dificuldade de vestir a meia e, às vezes, dificuldade realmente de locomoção. Então, existem algumas maneiras que a gente orienta o paciente idoso vestir a meia. Existem alguns suportes, como calçadores, algumas luvas, existem alguns instrumentos que são utilizados em alguns casos, quando o paciente tem muita dificuldade de vestir a meia. E é mais fácil, doutora, calçar as meias de compressão quando as pernas estão menos inchadas? Sim, normalmente a gente orienta o uso da meia pela manhã. Eu oriento meus pacientes na primeira hora do dia, que ainda não teve essa evolução do decorrer do dia com o inchaço da perna. Então, na primeira hora do dia, o paciente vai colocar a meia e alguns precisam realmente de ajuda, precisam às vezes de ajuda de outras pessoas ou precisa de ajuda de alguns calçadores ou de luvas para poder vestir, mas tem que vestir a meia antes que a perna inche. Sentar, por exemplo, numa cadeira bem firme ou na beira da cama pode facilitar o processo, doutora? Com certeza. É importante ter uma estrutura, né, uma cadeira firme, sem dúvida nenhuma, para que o idoso não corra risco de cair, e ele consegue vestir a meia
usando alguns outros recursos também. A senhora mencionou sobre dispositivos, né? Quais seriam, quando a pessoa chegar na loja para comprar, quais seriam esses dispositivos? Como é que ela pode procurar por eles? Existem alguns calçadores para meia elástica que encontra no mercado, que você coloca a meia e aí é mais fácil do idoso inserir o membro na meia e calçá-la. Ou existem também algumas luvas disponíveis também que o paciente, a pessoa pode colocar na luva e calçar a meia de maneira mais fácil. Eu ia perguntar justamente isso. Luvas ou talco pode facilitar esse processo? Pode, a luva ajuda bastante o idoso a vestir, a calçar a meia. E existem, doutora, algumas situações em que pode haver restrições ou precauções a serem consideradas para usar as meias de compressão graduada? Sim, a meia elástica ela é indicada para doença venosa, que são as varizes. Porém, existem pacientes que ele tem doença arterial associada, ou por ter uma obstrução arterial na perna, que a gente chama, a dificuldade do sangue chegar no pé. Essas obstruções arteriais, que a gente chama, é contraindicado o uso da meia. Ou o paciente tem lesões na pele extensa, com quadros infecciosos na pele, aí nessa fase inicial às vezes não vai poder usar a meia, vai ter que esperar um pouco mais. Então, no caso do idoso estar com alguma infecção ou alguma ferida, existe essa restrição? Ele deve procurar o especialista, o que ele faz? Com certeza, se ele tiver lesões na pele, feridas na pele, com quadro de infecção na pele, aí ele não vai ainda poder usar a meia nessa fase inicial. O fato dele ter uma úlcera varicosa não restringe o uso da meia. A gente hoje, muitos trabalhos mostram que você deve indicar, o médico deve orientar o uso da meia elástica quando o paciente tem uma úlcera varicosa. Óbvio que tem que passar com o médico especialista para que seja analisado o caso desse paciente, para ver se enquadra no caso do uso da meia elástica, mesmo em presença de úlcera varicosa naquele momento. Então, procurar o especialista é sempre a melhor indicação, né? Com certeza. O médico, no caso o angiologista ou cirurgião vascular, ele vai orientar qual vai ser o tipo de meia adequado para esse paciente, qual a compressão adequada para esse paciente, como ele vai vestir essa meia, orientar a retirada da meia. Então, tem todo um protocolo que nós orientamos os nossos pacientes quanto ao uso da meia elástica. E como saber, doutora, por exemplo, se o idoso ele tem alergia ao material daquela meia? O idoso, por si só, ele já tem uma pele mais fina, uma pele mais delicada, já tem uma certa dificuldade em alguns tipos de tecidos. Então, a gente tem que ter um certo cuidado para saber se o paciente tem alergia ou não, porque geralmente eles tendem um pouco mais de alergia. Então, tentar ter cuidado do tipo de material, o material sintético, às vezes vai dar um pouco mais de alergia do que o algodão. Doutora, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, foi um prazer recebê-la. Prazer foi meu, obrigada, até a próxima.